Gravando. Tava todo mundo tão sério, né? Não falar nada. A pessoa ela não está equilibrada, mas ela está resolvendo já o problema dos outros. Ou seja, antes de buscar o próprio equilíbrio, ela já está tentando equilibrar os outros. O que é louvável, né? A pessoa quando pensa nos outros antes de pensar em si mesma, isso é um grande louvor, uma coisa muito louvável realmente. O problema é que ela tem que trabalhar por si mesma, né? Por quê? Porque se ela não se conhece, hora ou outra vai acontecer algum fato na vida mediúnica dela ou na vida familiar e ela vai acabar caindo, não vai conseguir resolver o problema dela e consequentemente vai parar de ajudar os outros, né? Então por isso que à medida que nós trabalhamos mediunicamente, nós temos que trabalhar pela nossa reforma íntima. Não existe mediunidade sem aprimoramento moral. Não existe, né? Vocês não pensem que vou trabalhar com a mediunidade, vou trabalhar incorporando e atendendo e não vou precisar me conhecer, não vou precisar me ajudar, não vou precisar fazer o bem de outras formas. Eu vou, né, aquela pessoa que a entidade vai embora e começa a brigar com todo mundo, brigar com o pai, brigar com a mãe, brigar com o irmão e não sei o que lá. Chega no outro dia, 6 da tarde, na hora do outro trabalho, está lá que nem uma santa, né? Santa do pau louco, como se diz, né? Então a gente tem que, no momento que a gente não está trabalhando mediunicamente, também ser uma pessoa que trabalha moralmente a si mesma, né? Senão a mediunidade, por que acontece? A pessoa que não se trabalha moralmente, ela vai o quê? Ela é uma peste, né? Eu sempre falo nas pestes, né? Que as pestes, né? Ela é uma peste. O que ela vai acabar atraindo? Um espírito inferior. Então, provavelmente nos trabalhos dela, ela vai estar trabalhando com espíritos inferiores. Muitas vezes travestidos de espíritos bons, de espíritos amigos, de espíritos guias, né? Aí são aqueles guias que dão aqueles conselhos completamente fora da casinha, literalmente. São conselhos que não têm pé nem cabeça. E aí tu começa a analisar e perceber, bom, esse espírito está trabalhando com essa pessoa, tem alguma coisa errada, né? Isso a gente vai analisando com o tempo. Viu, Mateus? Só uma observação. Assim como a gente, todos aqui, querem estudar para aprender, né? Cada vez mais a questão mediúnica, eu acho que é muito importante, é extremamente importante, ainda mais hoje em dia, que se estude realmente isso aí, porque todos nós conhecemos pessoas que têm sintomas mediúnicos e que não sabem disso. Assim como nós, muitas vezes, queremos ter e não conseguimos, temos que estudar anos e anos, existem aqueles que têm os sintomas. A gente vê isso todo dia no trabalho, em casa, gente que não sabe disso e muitas vezes procura a medicina. Você vai falar na próxima questão isso. Então. Não, pode completar o teu, e a gente não vai chegar nessa questão hoje. Não, era mais nesse campo, assim, que todos nós, é interessante se saber a questão mediúnica, os sintomas, claro, sempre tentando excluir tudo que é físico, né? Mas todos nós conhecemos pessoas que têm os sintomas, que são médicos, muitas vezes são médicos bastante desenvolvidos e que têm medo, não querem se aproximar disso, porque muitas vezes têm medo, têm receio, não conhecem, não sabem essa coisa toda. E isso aí é uma missão que todos nós que estamos aqui, né? Que além de nos desenvolvermos, né, mediunicamente, moralmente, é uma missão de caridade também, saber, poder orientar essas pessoas que muitas vezes estão perdidas na busca de uma resposta para vários tipos de sensações e sintomas que muitas vezes são diagnosticados como doenças gravíssimas. E as pessoas acabam virando a vida de cabeça para baixo. Ramatiz fala bem claro isso daí na próxima questão. Bem interessante que tu falou, porque vai ser exatamente a questão
E eu estava até comentando com o Fabiano antes de começar, que eu estava dando uma lida, né, como a Ramatiz é irônico, né, porque ele estava falando justamente essa questão, que eu não vou falar, porque eu não vou comentar, porque senão vamos botar a pergunta próxima já agora, né, vamos terminar. Mas provavelmente vai cair na terça que vem essa questão dos médiuns e desses sintomas aí. Alguém quer mais comentar mais alguma coisinha? Diga, senhor Paulo. Quando bem adolescente, assim, desinformado, assim, sem conhecimento, assim, de nada, então eu não conseguia, assim, me locomover em lugares públicos devido às muitas sensações que eu sentia e que para mim eu sempre tive, como eu sempre fui muito tímido, para mim então fazia parte da timidez. Horas estava bem, horas não estava, horas conseguia conversar, horas não conseguia. Então, muito menos em lugares tipo discoteca ou bailes assim, que piorava então as coisas. Eu ficava bem, mas de repente eu tinha que... Provavelmente eu nunca conseguia terminar. Médium ostensivo dificilmente vai conseguir entrar num baile. Então será que dificilmente. É realmente por aí ou de repente os acompanhantes? Olha, as duas coisas que tu falou, né? É que o médium ostensivo, aquele que tem mediunidade muito aflorada, ele dificilmente vai conseguir entrar num baile num local com muita gente. E principalmente se o local tem baixa vibração, porque se tem 100 pessoas num baile que vibram baixo, por exemplo, não que todo baile seja de vibração baixa, né? Mas a maioria regado à bebida e à lascividade são. Nós não podemos esconder isso. Então, digamos, se cada pessoa que foi lá e ela tiver 10 espíritos, então tu vai pegar 10 por 100, dá 1000 espíritos. Então tem 1000 entidades inferiores e tu médium lá bonito, vibrando lá, com a tua pineal brilhando, chamando a atenção desses 1000 espíritos. Então tu fica louco dentro daquele lugar, né? De louquez. E nem entrar em shopping, né? No shopping tem sugar. Shopping, essa? Eu entro. Eu saio de casa todos os dias para trabalhar bem. Eu chego no shopping e eu fico ruim o dia inteiro. Exatamente. Eu imagino a quantidade de energia pesada que tem lá dentro, né? Porque os shoppings, os locais são locais que as trevas, inclusive, têm bases. As trevas, né? Os espíritos inferiores têm bases em shopping centers e free shops, porque eles incentivam as pessoas a gastarem, as pessoas gastando, se enlouquecendo financeiramente, consequentemente toda a vida familiar dela vai para baixo. Então a questão dos shoppings, ela é uma das principais formas de obsessão. E é uma coisa bem interessante isso aí. A gente não se dá conta, mas a questão de comprar, de gastar, ela tá muito associada à obsessão. E é aquela obsessão... É aquela obsessão fina, né, que tu não percebe muito, né, mas é mais um incentivo a tu gastar todo o teu salário inconsequentemente, vai te trazer tantos malefícios do decorrer de anos até tu te recuperar, né? Imagina, tu gasta todo o teu salário e tu tem que comprar um remédio e tu ficou doente mesmo, fiquei comprar um remédio, não tem porque tu gastou tudo nas compras. Então, vocês imaginam só as consequências que isso traz. Então, todos esses locais, bailes, bares, locais todos que tiverem regados a alcoolismo, ao cigarro, são locais onde tem muito espírito inferior. Então, o médium ostensivo, ele sofre muito. Já a pessoa comum, não. A pessoa comum não vai ter sensação mediúnica, não vai ter dores de cabeça, não vai sentir enjoo, ela vai estar linda e bela. Mas o médium sofre, né? E aí, ele, às vezes, só melhora deixando de ir a esses lugares ou né, ficando 10 minutos lá e indo embora. Né? Acontece muitas vezes. Alguém quer comentar alguma coisa? E o interessante de saber os sintomas, que é muito interessante saber, porque, tipo, se tu sente, tu vai a médico, procura médico e médico, só vão te dar remédio e não vai te adiantar nunca nada. Nunca vai passar. Só vai passar o momento que tu começar a estudar. Exato. E não passa. Não passa. Não passa. Não passa. Ameniza. Ajuda. Até porque tu entende o que está acontecendo contigo. Só para a gente sempre deixar claro, sintomas de mediunidade de espíritos inferiores são dores de cabeça, enjoos, fraqueza nas pernas, fraqueza nos braços, tonturas, palpitações, dor nas costas,
Os sintomas psíquicos, raiva, ódios, angústia, são todos sintomas Vontade de de chorar. vontades de chorar, são todos sintomas tanto físicos quanto psíquicos de estar acoplado a espíritos inferiores. Então vocês prestem sempre atenção nesses sintomas, né? Espíritos superiores, felicidade inexplicável, alegria, né? Um calorzinho na nuca gostoso, são todos sintomas de espíritos superiores que estão na nossa roda. Claro, nós mediunicamente trabalhando como espíritos endividados, a gente sempre sente mais os inferiores. Não necessariamente porque sejam nossos espíritos de vidas passadas que estão ali nos atazanando. Pode ser espíritos para ajuda, como eu expliquei, que a gente está vindo para cá, está lá na ponte, alguém precisa ser trazido, vamos nos acoplar e a gente vai sentir dor. Mas aí é todo o trabalho mediúnico e o trabalho de caridade com esses espíritos perdidos, né? Que aí está na hora da gente já não pensar só em nós, pensar nos outros. E os espíritos inferiores, perdidos, doentes, são os outros. Então também a gente precisa ajudar eles. Mais algum questionamento, algum depoimento? Seguimos aqui onde eu estava? Eufórico? Sim. Eufórico pela manifestação feromênica que se processa à periferia do seu corpo carnal, confiante em que o seu provável guia doravante lhe fornecerá, sem o menor esforço, tudo o que lhe requisitar. Descura-se, ou seja, descuida-se então do estudo, da pesquisa e de sua própria recuperação espiritual. Isso aqui é um engano, achar que espírito guia vai fazer tudo para a beleza, independente do que ele fizer. Médium que não se comporta, o guia se afasta. Tá? É assim que funciona. Espíritos bons trabalham com pessoas que estão interessadas em aprender, que estão interessadas em ajudar. Então nós não vamos pensar que nós vamos estar 10, 20 anos trabalhando, sendo aquela peste de pessoa com um espírito bom ali, que lindo. Não é assim, né? Nós temos que tirar essa ilusão da nossa mente e pensar que bons espíritos vão com pessoas que desejam o bem, não necessariamente sejam boas, sejam perfeitas, porque ninguém de nós aqui, né, mas pessoas que desejam o bem e querem fazer o bem, e os espíritos bons vão estar lá. Se nós não formos assim, espíritos inferiores vão estar com a gente, e não adianta a gente estar aqui achando que é o melhor médium de todos, o médium mais inconsciente de todos, o médium que faz consultas durante o dia inteiro, que é perfeito, que os espíritos amam ele, e tudo que ele fizer de bobagem vão passar para baixo do tapete. Vocês estão muito enganados, né? Todas as pessoas que pensam assim, que trabalham mediunicamente assim, estão muito enganados, né? Os espíritos, eles querem médiuns que os auxiliem a trabalhar e a evoluir, né? Pessoas que estão procurando se enganar a si mesmas, eles vão dar os conselhos, e se a pessoa não aceitar, eles vão se afastar, gente. É assim que acontece. Não é ação por compensação. E isso está lá bem escritinho no livro dos médiuns, lá do Kardec. Bem escritinho, é isso aí, sobre a questão das nossas frequências vibratórias. A nossa frequência vibratória boa atrai bons espíritos, a má atrai maus espíritos e ponto. É uma questão energética, magnética, de lei de atração. Paradoxalmente, mais tarde, faltar-lhe-á o tempo para atender a sua própria penúria no imo da alma, ante a multiplicidade de problemas que se põe a resolver junto de criaturas, por vezes mais ricas de conhecimento do que ele, né? Isso quer dizer, a pessoa, ela ficou toda a vida trabalhando apenas mediunicamente. Isso quer dizer bem isso que está aqui no título do livro, né? Mediunismo, né? Ela usa apenas o mediunismo, né? O que é o mediunismo? É tu trabalhar com a mediunidade, tanto para o bem quanto para o mal, você fazer um ato mediúnico. Então, toda pessoa que se preocupa apenas com o mediunismo, ou seja, com o fenômeno mediúnico, e se esquece da sua reforma íntima e do conhecimento, vai chegar aqui e vai acontecer isso. Ó. Vai conversar com pessoas mais conhecidas do que ele, vai passar vergonha, porque a pessoa passou a vida inteira e não aprendeu nada, porque não quis, né? Porque sempre tem as pessoas que querem ajudar, os guias, né? Que dão conselhos, a gente que não quer ouvir, né? Alguém quer deixar algum comentário? Algumas vezes o médium
Pseudamente desenvolvido é um indivíduo que mal se livrou de incômoda fascinação do além-túmulo, né? Pseudamente desenvolvido quer dizer, não está desenvolvido, só parece desenvolvido, né? Às vezes a gente acha, pô, o cara é o melhor médium de todos. Pode ter a melhor mediunidade, digamos, a melhor acoplação, o melhor acoplamento mediúnico, digamos que tem, assim, é muito mais fácil para aquela pessoa se acoplar mediunicamente ao espírito do desencarnado do que para outra, o que o tornaria melhor médium, digamos assim, do que outro. Só que o que acontece? Ele se torna um pseudo-desenvolvido, porque todo aquele médium que trabalha com o mediunismo e não trabalha com a reforma íntima, consequentemente não é um bom médium. Tá? Ele pode ser um bom aparelho mediúnico, mas não seria um médium na acepção correta da palavra. O médium é toda aquela pessoa que trabalha com mediunismo e ao mesmo tempo com a reforma íntima, que é aquilo que se diz, né? A mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus, que se fala muito, é a mediunidade aliada à reforma íntima. Então, algumas vezes, então, esse médium pseudamente desenvolvido é um indivíduo que mal se livrou da fascinação. O que é a fascinação? Há um tipo de obsessão onde os espíritos estão lá dizendo que tu é lindo, maravilhoso e tu só acredita nos espíritos. E aí a pessoa, um dia, um encarnado vai lá e diz, não, esse espírito que está aí está dizendo para as pessoas isso, ele não pode ser do bem. E tu diz, não, ele é meu guia, não sei o quê, eu amo ele me dá tudo e ele é o meu bom espírito e pronto. Aí vai lá, né, mas depois no outro mês vai lá outro amigo do centro e diz, não, olha, o espírito que se diz teu guia mandou tu, sei lá, te acordar às 5 da manhã outro dia e olhar e sei lá, fazer qualquer coisa. Eu não vou te dar mais nada. Umas coisas assim, nada a ver, digamos assim, e tu só acredita nele. Então, e sem questionar nenhum momento o espírito, sem questionar nenhum outro espírito da casa, sem ser teu guia, isso se torna uma fascinação. Isso quer dizer a fascinação. Então, muitas vezes a gente traz esses espíritos que nos acompanham já, né, da vida antes da gente encarnar. Quando não se trata apenas de um portador de neurose crônica, a conta de mediunidade diagnosticada por outro médium incipiente. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa ela não é médium, ela tem neurose crônica. O que quer dizer isso? É uma pessoa que tem animismo, ela tem espasmos mediúnicos, parece que é mediunidade, mas na verdade ela está apenas obsediada, né? Tendo, digamos assim, se joga no chão e faz diabo a quatro, na verdade ela está tendo uma neurose psíquica, ela não está incorporando ninguém. E alguém diz que ela é médium. E alguém diz que ela é médium, ela já acredita, porque ela já quer ser médium, então ela tem que saber diferenciar isso aí. E aí às vezes o outro diz aqui, ó, o outro diz que ele é médium, por um outro médium que também se acha médium, então diz que é médium, aí todos se abraçam e se amam, né? E abrimos um terreiro. E abrimos um terreiro, abrimos um centro, né? Então temos que ter bastante cuidado com isso, gente.